Bom, livro de Apocalipse, sem nenhuma sombra de dúvida, podemos afirmar que é um livro de mentiras, que foi muito bem preparado aí há muitos séculos atrás pelas lideranças religiosas, por líderes religiosos, homens maus, enganadores, e colocado justamente dentro da Bíblia para aterrorizar, tocar o terror no povo de Deus e nos incautos, naqueles que não procuram examinar a palavra de Deus. Por isso bem disse o Senhor Jesus, examinai as Escrituras, pois julgais ter nela a vossa salvação, não é? As pessoas não têm preguiça de fazer nada, mas quando se trata de examinar as Escrituras ou dar ouvidos ao verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo, muita gente não quer. O que as pessoas querem é justamente satisfazer as suas vontades, os seus desejos, as suas ganâncias, Por isso muitos são pegos aí pelos estelionatários da fé, Como é o caso aí de Macedo, Silas, Valdemiro, essa gente aí, que vive prometendo até o céu para as pessoas, levando as pessoas a fazerem votos, campanhas, sacrifícios, fogueiras santas, dar o seu carro, sua casa, dar dízimo, escravizam as pessoas em todos os sentidos, não só arrancando o dinheiro delas, mas também usando a mão de obra, porque esses membros, esses jovens, obreiros, evangelistas, são essas pessoas que fazem toda a mão de obra dentro desse sistema religioso, tanto católico como evangélico. Lembrando sempre que nós não temos nada contra os nossos irmãos católicos, evangélicos, maçons, espíritas, seja lá qual for a religião que você esteja metido dentro do planeta Terra, nós não temos nada contra o povo de Deus, porque temos consciência que toda a destruição que está acontecendo com a humanidade é justamente causada por esses líderes religiosos, Então, esse livro do Apocalipse não passa de mentira, Não passa de mentira, tanto o Apocalipse como quem escreveu ele. Você pode ver no vídeo aí que está aí no Facebook e aqui na nossa página, Mensageiro da Graça. Você pode até entrar aí no canal, no YouTube, se inscrever e você vai achar aí o primeiro e o segundo vídeo que nós fizemos falando a respeito desse assunto. E se você pensa que é só as pessoas que não têm educação, não tiveram educação, pessoas analfabetas, pessoas que não tiveram condições de estudar, que acreditam nisso, está enganado. São pessoas do mundo inteiro, pessoas cultas, pessoas que têm faculdades, pessoas que estudam até teologia, se deixam levar por essa grande mentira, Primeiro que nós já lá no Apocalipse, já no começo, já no Apocalipse 1, versículo 1, você já pode ver que a mentira já começa dali, que diz revelação de Jesus Cristo. O que menos tem nesse Apocalipse, eu digo sempre isso, é revelação, Revelação quer dizer o quê? Revelação, Apocalipse quer dizer revelação. O que menos tem ali é revelação. Você vê um livro confuso, cheio de enigmas, de charadas, de pegadinha, que a pessoa que lê aquilo, tem que se virar para entender o que é aquilo. Aí cada sistema religioso, principalmente o evangélico, cada um tenta interpretar de uma maneira, Aí vira aquele balaio, aquele caldo de confusão, e o povo de Deus no meio dessa parafernália, Existem pessoas que vão assistir esses cultos aí, com esses estudos de Apocalipse, que fica ali, coitada, sentada na cadeirinha ali, comendo as unhas, apavorada de tanto medo, Tem até filmes, aí de Hollywood, que fala a respeito do Apocalipse. Então isso já está na mente das pessoas, já está no imaginário das pessoas, Só que as pessoas não procuram pesquisar, investigar, ver se isso realmente tem base, porque nenhum dos profetas do Senhor Deus, falou nada disso no Velho Testamento, nem os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, nem o próprio Senhor Jesus Cristo nunca falou desse Apocalipse, E diga-se de passagem, você pode procurar aí, Você vê que tem aquele Mário Cortella, que é um filósofo, você pode ver, ele explica a respeito disso. Se você não quiser ouvir a gente, procure aí, que você vai ver aí que não há evidências que esse João tenha existido, porque existia o João Batista, o João Evangelista, que é o que foi chamado ali no meio dos 12, Agora, esse João do Apocalipse, que é o mesmo sem vergonha lá, o mesmo líder religioso, eu garanto para você que é um líder religioso judeu,
né? Que escreveu esse tal de Apocalipse, e essa primeira e segunda epístola de João, que é umas epístolas e um livro, já está dizendo livro, né? Não é nem evangelho, né? Que vai totalmente contra tudo que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz, né? Você pode pesquisar aí, não há evidência desse João, né? João Batista, João Evangelista, né? E esse João que apareceu. Além do mais, no passado, já havia várias pessoas com o nome de João, né? Então, os próprios estudiosos que investigam a Bíblia aí, né? As histórias, né? O passado, eles não acham nenhuma evidência desse João. Por quê? Esse João é um João criado pelo sistema religioso, que a Igreja Católica tem mais de 2000 anos, né? Que está aí pregando mentiras, né? Quem só não vê quem não quer, né? Cada dia mais eles pregam mentira, né? Inventam santos, santas, deuses, deusas, não é? E quantas pessoas não nasceram, cresceram, morreram, né? A sua avózinha lá, a sua tataravó, a minha, quantas pessoas não vieram a esse mundo e partiram desse mundo acreditando nessas mentiras, né? Que a cúpula, não o povo, mas a cúpula da Igreja Católica, né? Os seus arcebispos, papas, né? Que, diga-se de passagem, sempre esteve envolvidos com a política, né? Com as matanças, com Hitler, né? Com Inquisição, com queimar pessoas na fogueira, né? Até outro dia aí um papa desse aí pediu perdão, né? E em outras coisas mais, roubos, assassinatos, pedofilia, tudo que não presta. E a evangélica saiu da onde? Saiu de dentro da Igreja Católica, é a mãe e a filha, né? Martim Lutero era um padre, né? Se brigaram lá dentro, ele saiu, começou com essa coisa de protestante, que não protestou coisa nenhuma. E tá essa parafernália até hoje aí. Tanto é que o que a Igreja Católica faz, a evangélica também faz, disfarçadamente. A única diferença deles é que um usa batina e o outro usa paletó e gravata. Agora estão se vestindo de judeu, né? Como o Macedo aí faz no templo de Malandrão, né? Aí já no outro dia ele se veste todo de branco, de pai de santo, né? Depois se vestem de padre. Tudo isso para arrancar o dinheiro das pessoas, para manter a riqueza deles, para manter o poder político, o poder sobre o mundo, sobre a mente das pessoas. E como é que você pode aprisionar uma pessoa? Colocando o medo nela. Como é que o ladrão assalta uma pessoa? Com revólver, é um assalto. A pessoa com medo, ela entrega tudo. Então, esse livro de Apocalipse é usado para isso. Para manter as pessoas aprisionadas dentro da igreja. Com medo da morte, do inferno, do diabo, do lago de fogo. De tudo isso que vai totalmente contra o Senhor Jesus. Porque se fosse para Deus fazer tudo isso, ele mesmo não se vestiria de carne há 2000 anos atrás. Ficaria nesse mundo 33 anos, passaria por tudo que ele passou, né? Sofreria tudo que ele sofreu. Você acha que ele passaria por tudo que ele passou para isso? Para depois no final sair um perdedor? Né? Ele disse que nenhuma das ovelhas dele se perdia, ia se perder, e que da mão do Pai ninguém arrebata nada. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Só que as pessoas não querem ouvir Jesus, querem ouvir esses homens, que estão aí vendendo semente de feijão por R$1.000 para elas. Não é que a palavra de Deus está errada, é elas que não dão ouvido à palavra de Deus. Então, esse João aqui não é o João evangelista. Você veja que tem coisas que o João que Jesus escolheu no meio dos 12, né? E não é o mesmo João, porque você vê que coisas que esse João fala aqui do Apocalipse, ele se contradiz com o João, o próprio João que Jesus, né? Quando ele diz assim que nós somos servos de Deus, né? Que ele diz em Apocalipse 1:1, revelação de Jesus Cristo, botando o nome de Jesus Cristo, né? E você veja que esse líder religioso, ele conhecia a Bíblia, ele conhece a letra, né? Não conhece a Deus, mas conhece a letra, né? Porque a pessoa pode conhecer a letra, pode fazer teologia, ser PhD nisso, PhD naquilo, né? E conhecer a história da Bíblia. Aliás, o falso profeta, o que mais ele conhece é a Bíblia, porque ele vai trabalhar com a mentira, ele vai ter que distorcer a Bíblia. Então, para ele distorcer uma coisa, ele tem que conhecer. Quem mais conhece a Bíblia é o falso profeta. Então você veja que ele se contradiz totalmente. Tudo o que ele fala tem contradição, né? Com o que João falou, com o que Jesus falou. E mais ainda. Houve uma reunião dos apóstolos, aonde estava Pedro, Tiago e o João dos 12 que Jesus chamou, né? Pedro, João e Tiago e o apóstolo Paulo. E ali nessa reunião, né? Eles, como eram considerados cabeça da igreja, eles decidiram o quê?
que João, Pedro e Tiago iriam para os judeus, iriam lá para a casa de Israel, para o povo judeu, aí, para o povo de Israel, pregar lá, anunciar lá a palavra de Deus, né? Dar o testemunho, os relatos que Jesus fez ali quando estava com eles, para o povo judeu, né? Jesus dizia, não tomeis rumo aos gentios, né? Aí eles pensavam assim, Jesus falou para a gente não ir para os gentios, né? Os gentios somos nós, são os estrangeiros, são todos aqueles que não nascem em Israel, né? Não tomeis rumo aos gentios. Aí eles deviam ficar pensando assim, só o povo de Israel que é bam, bam, bam. Jesus quer que pregue só para ele. Não, Jesus não queria que eles fossem lá contaminar o pessoal com lei. E eles apertaram a mão ali e decidiram que Tiago, Pedro e João... Será que você não acredita em Tiago, e Pedro e João? Acredita que esses homens são de Deus? Eles decidiram juntamente com o apóstolo Paulo, reconhecendo que o apóstolo Paulo havia recebido uma revelação, havia recebido a graça de Deus, mas que eles iriam pregar para os judeus e o apóstolo Paulo seguiria para os gentios, que somos nós. Por isso que você que não dá ouvido ao apóstolo Paulo, as cartas do apóstolo Paulo, você está perdido, meu irmão. Porque foi o homem que Deus levantou para anunciar o evangelho para nós. Assim como Deus levantou Pedro, Tiago para anunciar para os judeus. Assim como Deus levantou Moisés para a casa de Israel. Não foi para os egípcios, não foi para os amalequitas, não foi para nenhum povo daquela época ali. Foi apenas para o povo de Israel. As leis que Deus deu para Moisés não foi para ele ir lá apresentar para Faraó, para o rei do Egito, para ninguém. Foi para o povo judeu. Aqueles lavamentos, cerimônias da oferta de manjares, dízimo, essas coisas foi para o povo judeu. Você não é judeu segundo a carne. Você é judeu segundo, é considerado judeu segundo o Espírito, porque é descendente de Abraão. Né? Então, ficou acertado isso. Então, o apóstolo Paulo partiu, foi para a Ásia, né? Foi para aquelas regiões ali da Ásia, de Roma, né? Para todos esses lugares. E o apóstolo Paulo ali foi edificando a igreja. Com o quê? Com o evangelho que ele recebeu do Senhor Jesus Cristo, já ressuscitado. Porque você não deve esquecer que o apóstolo Paulo não conheceu Jesus segundo a carne. Se você perguntasse ao apóstolo Paulo, como é que era ele? Ele era baixinho? Ele tinha a barba dele, era bem feita, o cabelo dele era grande, era pequeno, ele era moreno, era branco. O apóstolo Paulo, ele diz até lá em Coríntios, né? A ninguém conheço segundo a carne. Eu não conheço ele, nunca vi esse homem fisicamente. Ele diz assim, e se antes vocês conheceram Jesus desse modo, como homem segundo a carne, ele já não é desse modo. Sabe o que ele é? Ele é aquele que eu encontrei com ele no caminho, quando eu caí do cavalo, luz inacessível, quer dizer, inacessível para aquele que não conhece a ele. Tá vendo? Paulo nunca encostou a cabeça no ombro de Jesus, nada disso. O Jesus que ele conheceu é o outro, depois da cruz. É dois Jesus, irmão? Não, é um Jesus só, entenda, com duas manifestações. Uma ele estava em carne e depois a outra em espírito. Ele voltou a ser o que ele sempre foi, Deus vivo e poderoso, invisível, né? Luz inacessível. Então, quer dizer, é desse Jesus que o apóstolo Paulo falava. Não é daquele que está lá na tumba, lá em Israel, que o povo fica indo para lá atrás dele. Que nem Jesus, nem o corpo de Jesus, Deus permitiu que ficasse ali. Por quê, hein? É justamente para eles não fazerem uma múmia e sem corpo, sem nada lá, o povo está indo para lá. Imagine se o corpo ficasse ali. Por isso que Deus desintegrou aquele corpo, porque Deus tem poder para isso, né? Deus deu fim naquele corpo, né? E ainda botou um anjo lá, né? E quando as mulheres, o pessoal foi lá, o anjo falou, está procurando quem está vivo no meio dos mortos? Ele não está aqui, minha filha. Ele ressuscitou. Eu acho que esse anjo deve estar lá até hoje, né? Dizendo para esses crentes aí que ficam indo lá para o Rio Jordão, né? Que ficam indo lá visitar o túmulo de Jesus, que ele não sabe nem se foi ali, nem o próprio judeu sabe se foi ali mesmo, né? Ficar lá naquela água podre do Rio Jordão, se batizando. Engraçado, não se batizou aqui. Vai lá, se batiza de novo, aquela idolatria por Israel. E o judeu adora, né? Porque entra dinheiro, turismo, né? E esses líderes religiosos também, porque eles têm empresas de turismo, tem tudo isso, para levar esses incautos para lá, para ficar adorando que ali, a Terra Santa ali, tem uma força, tem não sei o quê. Não tem nada ali. O próprio Jesus disse mesmo para aquela mulher sentadinha do lado dela, lá em mulher samaritana, não disse? Nem neste monte, nem em Israel. Olha aí o que ele disse. Parece que esses crentes são surdos. Eles não ouvem Jesus. Mas os verdadeiros, é verdadeiro que tem os falsos, né? Mas os verdadeiros adoradores do Pai, olha aí, o adorarão em espírito, em quê? E em verdade. Em o quê?
em espírito e em verdade. E aonde está o Espírito de Deus? Está lá em Israel? O Espírito de Deus está dentro de você aí, neste exato momento. Era desse Jesus que o apóstolo Paulo falava e que nós estamos falando aqui porque imitamos a Paulo. Porque Paulo é apóstolo dos gentios, dos estrangeiros, e eu sou estrangeiro, você também. Tá vendo? Então, ficou acertado isso. E essas cartas aqui do Apocalipse, da igreja de Éfeso, Tiatira, Laodiceia, todos esses lugares que você vê, esse falso João mandando essas cartas, foi os lugares aonde Paulo pregou esse Jesus ressuscitado e edificou a igreja. Por que ele não pegou e mandou as cartas dele lá para Israel? Primeiro que se fosse o João, ele já estava em desobediência, porque os três combinaram ali, os quatro combinaram ali, Pedro, Pedro, João e Tiago. Eles apertaram a mão e disseram a Paulo, você vai para os gentios. Vai lá para o povo, em outras palavras, vai lá para o povo brasileiro, americano, suíço, italiano, vai lá para essa gente aí, que nós vamos continuar aqui em Israel, aqui em Jerusalém, pregando para os judeus, para ver se eles tomam vergonha e aceitam o Senhor Jesus. Agora você pode sair pelo mundo aí, vai fazer o seu trabalho, Deus te ungiu. Por isso que diz, quando reconheceram que a graça de Deus estava de mim, nós fizemos um acordo, que eles iriam, e Paulo praticamente saiu. Então esse João, esse falso João, que é um líder religioso, que inventou toda essa história aqui do Apocalipse, na verdade o que ele estava tentando é porque nesses lugares, Tiatira, Efésios, nesses lugares existiam judeus também. Você sabe que o judeu é espalhado no mundo inteiro, onde se for tem judeu, eles são como a areia do mar, é por isso que Deus disse que eles seriam como a areia do mar. Segundo a carne, fisicamente, humanamente falando, tem judeu, tu tem judeu polonês, tem judeu até baiano. Então esse sacerdote queria destruir, ou tentar destruir, todo o trabalho da graça de Deus que havia sido feito pelo apóstolo Paulo. O que a igreja de Éfeso aprendeu? Que nós somos abençoados, mais que vencedor, pedra viva, luz do mundo, sal da terra, que Jesus venceu a morte, venceu o diabo, que não existe lago de fogo, que não existe inferno, que Deus não ia perder o tempo dele para criar uma criatura para jogar no inferno. O apóstolo Paulo esclareceu tudo isso. O apóstolo Paulo esclarece de Adão até a própria falsidade do Apocalipse. O apóstolo Paulo, o que Deus deu ao apóstolo Paulo foi visão. Como o apóstolo Paulo já foi para a glória, hoje o mesmo Espírito, que é o Espírito que atuava no apóstolo Paulo, o Espírito Santo, está naqueles que obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo e a graça de Deus. Tá entendendo? Então nada passa batido. Por isso que a Bíblia diz, o apóstolo diz, julgai todas as coisas, retenha o que é bom. O que é isso, julgar? Não é você ficar julgando a vida dos outros, é você entender. Quantas coisas? Todas as coisas. Você não é melhor do que ninguém, você não é o dono da verdade, mas aquele que está dentro de você agora, nesse exato momento, de mim, de você, é o Espírito de Deus. Agora eu pergunto, alguém sabe alguma coisa mais do que Deus? Não. Então a Bíblia diz, quando você lê a própria Bíblia, você consegue detectar até os falsos profetas que estão dentro da Bíblia, Homens maus, enganadores que morreram há muitos séculos atrás, mas deixaram as suas coisas aqui enfurnadas dentro da Bíblia. Passagens bíblicas suspeitas, Quando você vai ler a Bíblia, você lê como um verdadeiro detetive. Você lê julgando todas as coisas. Quer dizer, você lê, você diz, peraí, isso aqui não tem fundamento. Você que tem o Espírito Santo, você já vê logo. Jesus jamais falaria isso aqui. Jesus jamais faria isso aqui. Deus jamais faria isso aqui. Você pode ler de Adão até o falso Apocalipse que você vai entender tudo. Você consegue discernir espiritualmente as coisas, tanto as coisas ao seu redor, aqui no dia a dia, você consegue detectar os falsos profetas, como Caim Macedo, o Valdemiro, o Silas Malacheia, os católicos, você consegue discernir todo o sistema religioso desse mundo, não importa qual seja a religião, por mais bonitinha que ela seja, você consegue ter o discernimento de espírito. Ou seja, dentro do planeta Terra, no universo, no além, ou em qualquer lugar aonde haja vida, quando você conhece esse evangelho, o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo, meu amigo, minha amiga, ninguém lhe engana mais, ninguém consegue mais enganar você. Sabe por quê? Porque aquele que está dentro de você não pode ser enganado, que é justamente o Espírito de Deus que habita em mim e que habita em você.
Então você passa a ter entendimento e conhecimento do que é Deus, do que é a verdadeira graça de Deus, do que é a vontade de Deus, segundo o seu evangelho. Veja bem, evangelho do Senhor Jesus Cristo, que foi revelado a quem? Ao apóstolo Paulo. Viu a diferença? O evangelho é de Jesus Cristo, do Senhor Jesus Cristo, o quê? De Nazaré? Não, o ressuscitado, o vivo, que está em espírito, agora aí dentro de você. Meu irmão e minha irmã, que os líderes religiosos fazem questão de dizer que ele não está, que você tem que buscar ele, né? Você tem que passar a eternidade buscando ele, se esforçar, dar muito dinheiro, muita coisa para você poder receber o Espírito Santo. Eu vou lhe dar uma boa notícia. Antes de você nascer, ele já estava dentro de você. O Espírito Santo já nos foi dado há 2000 anos atrás. Todos que nasceram depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo já nascem com o Espírito Santo. Já tem o Espírito Santo dentro deles, né? E para que pregar o Evangelho? É para anunciar isso para eles. Não é para salvar eles de inferno nem nada disso, não. É para anunciar, você sabia que o Espírito Santo está dentro de você, que você é um filho de Deus, eleito, escolhido, amado, pedra viva, luz do mundo. A pessoa diz, eu sou tudo isso. Não, você não sabe as coisas ruins que eu faço, irmão. Você não pode nem imaginar quem eu sou. Eu sou bandido, eu sou ladrão, eu sou prostituta, eu sou isso, eu sou aquilo outro, eu sou mal. Não é você que é mal. É a sua natureza humana, a sua carne, que leva você a cometer tudo isso. Mas olha, Deus está aí dentro de você. Comece a conhecer a Ele, a sua graça, e você vai o quê? Você vai se fortalecer, você vai crescer. E essas coisas que estão na sua natureza, as suas vontades, os seus desejos, eles perderão a força sobre você. E você vai crescer no amor e na graça de Deus, vai ser transformado de dentro para fora em outra pessoa, num novo homem que está dentro de você. Existe um tesouro no vaso de barro, tá vendo? O tesouro é o Espírito Santo, o barro somos nós, tá vendo? Devagar com andou que o santo é de barro. É santo, né? Mas é de barro. O que interessa é o novo homem que está dentro de você. Se você começar a se olhar segundo a carne, se você começar a olhar segundo a sua natureza humana, se você começar a olhar para as pessoas segundo a natureza humana dela, meu amigo, você não vai amar ninguém, você não vai amar nem a si próprio. É por isso que tem muitas pessoas com depressão, opressão, síndrome do pânico, do medo, de tudo isso, porque elas não sabem, elas não se conhecem por dentro. Ela não sabe que Deus já habita dentro dela. E a função do cristão, do verdadeiro Filho de Deus, é anunciar isso para os seus irmãos, anunciar as boas novas, e não ficar aí vendendo semente de feijão a R$1.000, levando as pessoas a adorar deuses de pedra, de pau, de metal, né? Adorar apóstolos, adorar políticos. Não é isso, a nossa função aqui não é essa, a nossa função é levar a verdade, né? Então você veja que esse João, ele estava justamente, esse João, esse falso João do Apocalipse, ele é um líder religioso que partiu para essas igrejas, aliás, enviou falsas cartas a essas igrejas, para tentar seduzir aqueles judeus que habitavam nessas igrejas, nesses países aí, e também as outras pessoas inocentes. Cartas pavorosas. Veja para onde ele manda a primeira carta dele. Para Éfeso, para os Efésios. Agora eu pergunto, quem pregou lá em Éfeso? O apóstolo Paulo. E você vê aqui, olha, ele diz aqui, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, revelado ao apóstolo Paulo. Ele diz aqui, Efésios 1, versículo 1. Veja que o apóstolo Paulo, já instruído pelo Espírito Santo, sabia que ia acontecer isso. Porque o apóstolo Paulo já tinha morrido, segundo a carne, já tinha ido para a glória, né? Já estava lá com Jesus. Ele diz, combati o bom combate. E esse homem apareceu depois, tá vendo? Mas o apóstolo Paulo, ele já sabia, porque o Espírito Santo, o próprio Senhor Jesus, avisou a ele. Por isso que ele escreveu essa carta aqui aos Éfesos. Olha como é que ele abre. Efésios 1, 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Vai vendo. Olha o apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo é esperto. Apóstolo de quem? Por que ele falou assim? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Por que ele abria sempre as cartas assim?
Porque tinha gente que duvidava dele, tinha gente que tinha um pé atrás com ele. Até os próprios apóstolos do Senhor Jesus Cristo tinham um pezinho atrás com ele. Será que esse cara é convertido mesmo? Será que essas coisas que ele prega é verdade mesmo? Que o diabo foi destruído, que não tem mais pecado, que nós não podemos mais obedecer à lei, temos que viver na liberdade, na graça, adorar a Deus em espírito e verdade. Será que esse cara é convertido mesmo? Pô, antigamente ele matava cristão, né? Eles perseguiam a gente. Será que se converteu mesmo? Eles tinham o pé atrás. E Paulo sabia disso, né? Ele não levava a mal isso porque ele sabia que eles estavam na carne, né? E diz aqui, ó, Paulo, Efésios 1:1, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, tá vendo? Porque tinha gente que duvidava disso, né? Ele fala, não estou aqui por minha vontade, eu estou pela vontade de Deus. Vocês lembram que eu era? Eu era fariseu, religioso, perseguidor da igreja. Se hoje estou aqui é pela vontade de Deus, não é pela minha, não. Ele diz aqui, ó, aos santos que vivem em Éfeso, em Cristo Jesus. Ao quê? Aos santos, tá vendo? O que é que significa santo? Santo quer dizer separado. É a palavra santo quer dizer separado. Ele chama o pessoal lá de Éfeso, que ele está mandando as cartas, de santos. De santos, né? Assim como ele fala com os coríntios, aos santos que estão em Corinto. Meu Deus, não existia igreja mais carnal do que aquela igreja de Corinto, né? Uma igreja toda cheia de misticismo. É igual essas igrejas de hoje, pentecostal, elas imitam essa igreja de Corinto, né? Negócio de véu, de falar em línguas, eles viviam preocupados com isso, né? E, no entanto, tinha cidadão ali que era capaz de dormir com a própria mulher do pai, se deitar com a própria mulher do pai. O apóstolo Paulo mandou uma carta repreendendo isso. Ai, se esse cara tem coragem de deitar com a própria mulher do pai, trair o pai, como é que o apóstolo Paulo abre a carta dizendo assim, aos santos que estão em Corinto? Isso é santos ou é Satanás, um homem desse? Tá vendo que o apóstolo Paulo sabia que eles eram santos, que eles eram filhos de Deus, os coríntios? Mas o que é que acontece? O apóstolo Paulo sabia que eles estavam na carne. Eram filhos de Deus, escolhidos, amados, abençoados, mas estavam fora de sintonia. Estavam vivendo na carne. Por isso que eles viviam com todas aquelas religiosidades de véu, de antes. Como estão esses de hoje aí? Nessas igrejas aí, querendo doutrinas, vários estudos. Cuidado quando você vê essas pessoas falando muito, né? Teologia, não sei o quê. Tudo, a igreja de Corinto era assim. Então, você está vendo que o apóstolo Paulo, ele separava os erros, os defeitos, as fraquezas da carne do povo de Deus, porque ele sabia muito bem que Jesus não olhava os cristãos, aquelas pessoas segundo a carne. É como Deus hoje. Talvez você está aí, você fala assim, poxa, eu queria tanto fazer alguma coisa para Deus. Olha, mas eu jogo, eu bebo, eu fumo, eu sou uma pessoa do mundão, né? O pastor já disse que eu sou do mundão, então você começa a se olhar segundo a carne. Tá vendo? Não, você tem que procurar conhecer o evangelho da graça de Deus e todas essas coisas vão se neutralizando na sua vida. A prostituição, a lascívia, a inveja, a glutoneria, a facção, a divisão, o homicídio, tudo isso vai desaparecendo da sua vida e o novo homem que já está dentro de você, ele vai aflorando e vai engolindo o outro, o velho homem. Tá vendo? Então o apóstolo Paulo não olhava nenhum daqueles cristãos, nenhuma dessas pessoas, dessas cartas de Paulo aqui. Paulo não olhava ninguém segundo a carne. Não viu o que ele disse para os apóstolos? A ninguém conheço segundo a carne. O que é segundo a carne? A ninguém eu conheço por causa dos seus problemas, dos seus efeitos humanos, né? Da sua inveja, porque tudo isso ele sabia que eram obras da carne, né? Imagine, se o apóstolo Paulo está dizendo isso, é porque ele tinha plena certeza que Deus não olha você segundo a carne. Você pode ser quem for. Você pode ser ateu, à toa, você pode ser de religião, pode não ser. Você pode ser hindu, Hare Krishna, para Deus pouco importa. Se você é idólatra, tudo isso que você está fazendo é porque você não conhece a Deus. E por que você não conhece a Deus? Porque aqueles que supostamente deveriam estar pregando o verdadeiro evangelho, a palavra de Deus, não está pregando. Ele está amarrando você dentro de um templo religioso e apavorando você e tirando tudo que você tem, enriquecendo e você cada dia mais pobre. E além do mais, usando esse livro desse religioso do Apocalipse para lhe colocar o terror. Então o apóstolo Paulo abre aqui a carta dele, que foi justamente a primeira carta que esse falso João mandou. A primeira igreja que ele mandou, lê aí no Apocalipse para você ver. Para quem ele começa a mandar, depois que ele faz toda aquela apresentação, né?
Apocalipse 1, aí você vai vendo ele apresentando, né? Ameaçando as pessoas, aqueles que leem, bem-aventurado, aqueles que leem, que ouvem e que obedecem, porque o tempo está próximo, né? Já começa a botar um terror. Veja que no começo, Apocalipse 1, ele diz que Deus enviou um anjo. Geralmente quando a pessoa, já viu esses crentes? Quando ele quer falar uma mentira muito grande, ele vê que não vai colar, aí ele já diz, olha, eu dormi, e eu sonhei, eu tive uma revelação, eu fui no céu, eu vi um anjo, e o Senhor falou através do seu anjo. Já joga um anjozinho na parada que é para você já começar a acreditar nas mentiras deles, né? Tá cheio disso aí. Tem igreja que tá parecendo um terreiro, né? Você vê aí claramente, abra aí a internet, para você ver aí nas redes sociais quanta loucura, né? Abra agora, nesse exato momento aí, que você vai ver quanta gente louca caindo no chão, né? Se batendo, dizendo que está caindo pelo poder de Deus, e outras parafernálias mais que não tem nada a ver com Deus, né? E ele diz aqui, ó, o apóstolo Paulo, Efésios 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo, tá vendo? Eram pessoas que estavam firmes ali e que esse safado desse João do Apocalipse queria derrubar essas pessoas, tirar essas pessoas do entendimento da graça. Quer dizer, como Paulo já havia morrido há muito tempo, esse homem apareceu para deturpar a palavra de Deus, como um enviado de Deus, para desviar aquelas pessoas. Claro que ele não ia conseguir, porque quem é da graça, quem conhece o verdadeiro evangelho da graça de Deus, jamais vai se deixar levar por esses líderes religiosos. Está firme e é fiel, crê no que o Senhor Jesus fez por ele. Aí ele diz aqui, ó, em Jesus Cristo, Efésios 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso, né? E fiéis em Cristo. Todos os que querem, aí ele diz assim, ó, todos os que querem ostentar-se na carne, você vê que ele estava dando, o apóstolo Paulo aqui estava dando uma bronca já em judeu, tá vendo? Na judeusada, que ficava querendo enfurnar a lei na cabeça das pessoas. O apóstolo Paulo disse, ó, todos, para quem o apóstolo Paulo estava dizendo isso? Para os Éfesos, tá vendo? Isso aqui ele estava falando antes de partir, antes de ir para o céu. Ó. Todos os que querem ostentar-se, né, se crescer, se aparecer, né, na carne, tá vendo? Com cerimônias, religiões, né? Esse vos constrange, a vos circuncidade, tá vendo? Era esses líderes que ele queria que as pessoas fizessem circuncisão, né? Se circuncidasse judeu, somente para não serem perseguidos por causa da cruz. Olha, tá vendo? Não adianta, meu amigo, você seguir só Jesus. Você tem que obedecer os mandamentos judeus, tem que se circuncidar, porque aí ninguém vai perseguir vocês. Jesus só não basta, vocês têm que estar na lei. É como fazem os líderes hoje, né? A palavra de Jesus só não basta para eles, tem que fazer campanha, sal grosso, fazer cerimônia, né? Passar na porta, pegar rosa, óleo ungido. Né? A palavra de Jesus não basta. É isso que esse religioso está falando aqui. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar, tá vendo? Guardam a lei. O apóstolo Paulo está dizendo, nem mesmo aqueles que vão lá para dentro do sistema religioso e fica lá, faz batismo em água, faz tudo isso aí, obedece tudo, adora a arca da aliança, nem eles mesmos cumprem a lei de Deus, tá vendo? Antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne, tá vendo? O apóstolo Paulo diz, eles querem que vocês deixem de me ouvir, vá ouvir a eles, que dizem que é da lei, para se gloriar em suas carnes, dizer que a igreja dele está cheia, o templo dele está cheio, né? E que eles estavam com a verdade. Né? Mas longe de mim, o apóstolo Paulo falou, Deus me livre, mas longe de mim gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? O que é que foi que aconteceu ali na cruz? Está consumado, a lei acabou, tá vendo? É isso que ele está querendo dizer. Pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo, tá vendo? Pois nem circuncisão, nem lei, é isso que ele está querendo dizer, é coisa alguma, nem incircuncisão, mas o ser nova criatura, tá vendo? Não adianta você dizer que é da lei ou mesmo da graça. Ah, eu sou da graça, né? Eu sou da graça, eu sou da lei. Não, para Deus não vale nada disso, entendeu? O que vale é o ser nova criatura. Você pode não ser de lei, de graça, de igreja, de religião nenhuma e ser uma pessoa de caráter, de boa consciência. Ter uma consciência limpa para com Deus. Tá vendo? Então ele diz aqui, ó. E a todos quantos andarem de conformidade com essa regra, tá vendo? Que regra?
crendo apenas no que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz há 2000 anos atrás, que nos salvou, nos libertou, já nos libertou do diabo, da morte, do inferno, de tudo que não presta. E quem vier falando outra coisa pode ser um anjo do céu, pode ser quem for. Não é para receber, é para andar segundo essa regra aqui, tá vendo? Crendo nisso, até o fim, fiel. Aí o apóstolo Paulo diz, Efésios 1,16, e a todos quantos, será que você está no meio desses todos aí? Andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus, tá vendo? Ah, por que ele falou Israel de Deus? Tem outro Israel que não é de Deus? Só existe um Israel, ou não? Tá vendo? E todo o Israel de Deus, ele está falando aqui de pessoas espirituais, da gente. O Israel de Deus hoje é o espiritual, porque o Israel de Deus mesmo, aquele aqui, de Israel aqui, que você pega o avião, vai lá, esses não creem em Jesus, não aceitam Jesus, entendeu? Tá vendo? Aí ele diz, a todo Israel de Deus, vamos lá de novo, Efésios 1,16, e a todos, tomara que você esteja, irmão e irmã, no meio desse todos, e a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, aí o que vai acontecer com você, ó, paz e misericórdia sejam sobre eles, seja sobre mim e sobre você, e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Olha o que ele disse. E de outras palavras, ele está dizendo, o resto, meu irmão, ninguém venha me encher a paciência, não. Falando besteira aí, falando de judaísmo, falando de campanha, de voto, de sacrifício, de diabo, de inferno. Não vem me encher a paciência com essas brincadeirinhas de criança, que isso para mim não existe, meu irmão. Ele diz assim, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Sabe por quê? Depois do Senhor Jesus Cristo não teve um homem para sofrer mais do que o apóstolo Paulo, para ser perseguido até pelos próprios discípulos do Senhor Jesus Cristo. Então, no próximo vídeo, nós vamos entrar na carta aos Efésios, e eu já li o que Paulo falou aqui para os Efésios, né? Depois, no próximo vídeo, nós vamos mostrar para você o que esse João do Apocalipse está falando. Mandou a carta para essas mesmas pessoas aqui, esse falso João aí, esse falso líder religioso, e as suas mentiras, para esse próprio povo aqui. Próximo vídeo nós vamos entrar no Apocalipse, carta aos Efésios. Apocalipse que quer dizer revelação, que não tem revelação nenhuma. Até uma criança de 12 anos se lê isso e fala, esse sujeito aqui é maluco, tá falando um monte de besteira. Tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima. Se você quiser dar o seu like aí, fique à vontade.